Mistério que nos chama. Seja bem-vindo ao canal Alma em Evolução. Hoje, iniciamos uma trilogia de reflexões voltadas a uma questão profunda e atemporal. Seriam os espíritos fragmentos da própria essência divina? Ou são criações independentes, únicas, feitas à imagem da liberdade, inspiradas por Deus, mas não Ele? Essa pergunta não é nova. Desde os tempos mais remotos da filosofia, da religião e da ciência, o ser humano busca compreender sua origem e seu destino. Somos um sopro divino? Somos uma centelha do todo? Ou uma individualidade eterna, feita para crescer por mérito próprio? A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec no século XIX, nos oferece uma resposta que une razão, ciência, filosofia e espiritualidade. E é com base nesses fundamentos, enriquecidos pelas contribuições de pensadores como Gabriel Delany, Leon Denis, Camille Flammarion, Ernesto Bozano e tantos outros, que iniciaremos essa jornada. Este é o primeiro episódio, e nele refletiremos sobre a origem do princípio espiritual e o papel da mônada como germe da alma. Respire fundo, silencie a pressa e permita-se mergulhar nas raízes espirituais do ser. A criação do espírito, um ato de liberdade. Segundo Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 115, os espíritos são criações diretas de Deus, mas não como seres acabados, nem como deuses em miniatura. São criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber, sem consciência do bem e do mal, sem virtudes nem vícios. Essa afirmação carrega consigo a semente de toda a justiça divina. Se todos os espíritos são criados iguais em sua essência inicial, todas as desigualdades que observamos entre eles decorrem unicamente da diferença de progresso, e não de privilégios, punições divinas ou predestinação. Não nascemos prontos, nascemos possíveis. É um equívoco, portanto, afirmar que os espíritos são partes de Deus no sentido literal. Se assim fosse, seríamos perfeitos desde o início, pois Deus é perfeição absoluta. Mas a doutrina espírita nos ensina que o espírito é uma criação distinta de Deus, não uma extensão dele. Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, reforça essa visão ao afirmar que a alma não é uma partícula destacada do ser divino, é uma individualidade criada, destinada a ascender pela própria experiência, pela própria luta. A grandeza desse pensamento está em mostrar que o espírito é obra do próprio esforço, que a criação é justa porque é igual, e que o destino é belo porque é construído passo a passo, com liberdade. O mistério da mônada, o princípio da alma. Mas se não somos partes de Deus, se não surgimos já conscientes, como começa a nossa jornada? É aqui que Gabriel Delany nos apresenta um conceito fundamental, a mônada espiritual. Em A Evolução Anímica, Delany propõe que antes de sermos espíritos conscientes, fomos mônadas, princípios inteligentes em estado rudimentar, ainda sem razão, sem identidade própria, mas com potencial de desenvolvimento. A mônada é o embrião da alma, é o ponto de partida da consciência. Ela não sabe que existe, mas já reage. Ela não escolhe, mas sente. Não pensa, mas registra impressões. O que Delany faz nesse ponto é estender a linha do tempo para antes do que Kardec descreve. Enquanto Kardec aborda o espírito já dotado de razão, Delany nos leva até as fronteiras do instinto e da vida inconsciente, onde a alma é apenas uma centelha a germinar. A longa caminhada pelos reinos da natureza. A mônada, então, começa sua trajetória nos reinos da natureza. Primeiro no mineral, onde experimenta a inércia, a coesão. Depois no vegetal, onde surgem os primeiros esboços de sensibilidade. Mais adiante, no reino animal, ela descobre o movimento, a dor, o prazer, a memória. Essas experiências não são apenas biológicas. São vivências espirituais em estágio primário, em que o princípio inteligente começa a organizar suas impressões. Leon Denis, em Depois da Morte, declara que a alma adquire suas faculdades lentamente, através do contato com a matéria, que funciona como um estímulo permanente ao despertar da consciência.
Camille Flammarion, por sua vez, considera que todo o universo é uma grande oficina da evolução. Em Deus na natureza, ele escreve que a inteligência e a matéria caminham paralelas, e o espírito se forma pelo exercício constante da vida em todas as suas expressões. A mônada não é uma alegoria. Ela é uma tentativa filosófica e científica de explicar como a alma se forma desde os níveis mais simples da existência. Ela não é Deus. Ela é um projeto de espírito feito por Deus para crescer em liberdade. A matéria, escola do espírito. Ao contrário do que algumas correntes religiosas pregaram ao longo dos séculos, a matéria não é um obstáculo à espiritualidade. Ela é, para o espiritismo, um instrumento de crescimento. Em A Gênese, Kardec explica que a matéria é ativa no plano divino. É por meio dela que o princípio espiritual encontra resistência, desafio, ambiente para se estruturar. Cada forma orgânica, cada corpo, cada sensação é uma aula viva. A dor ensina o limite, o prazer ensina a escolha, o instinto ensina a defesa e, aos poucos, surge a memória, a comparação, a intenção. Delane enfatiza que em cada reino da natureza, a mônada encontra um laboratório vivo. No mineral, ela descansa. No vegetal, ela sente. No animal, ela começa a reagir com mais clareza. E, a partir daí, ela está pronta para um novo salto, o despertar da razão. A formação do perispírito, o arquivo da alma. É nesse ponto que o conceito de perispírito entra em cena. Kardec o define como o envoltório fluídico que liga o espírito ao corpo físico, mas ele é mais que um intermediário. Ele é o registro vivo da evolução da mônada. Desde os primeiros estágios, o contato com a matéria vai formando ao redor do princípio espiritual um campo fluídico, um corpo sutil que grava experiências, tendências, hábitos e instintos. Delane, em O Espiritismo perante a Ciência, demonstra que o perispírito evolui junto com a mônada. Ele é moldado pelas experiências e guarda a memória de tudo que foi vivido. Sem esse corpo intermediário, não haveria continuidade. A mônada perderia suas conquistas a cada existência. O perispírito é, assim, o fio da individualidade que atravessa as encarnações. O silêncio que forma o espírito. É belo imaginar esse processo em sua grandeza. Milhões de anos se passam, e a mônada, que um dia não sabia que existia, começa a se perceber. Ela já sente com clareza, já reage com intenção, já busca, já evita, já experimenta à vontade. É nesse ponto que a consciência começa a despertar, ainda não plenamente, mas o suficiente para que, em breve, ela possa escolher. E com a escolha, nasce o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio, o espírito. A transição, da mônada ao espírito. Kardec, na questão 607A de O Livro dos Espíritos, afirma: o espírito propriamente dito começa a existir a partir do momento em que Deus lhe dá o conhecimento do bem e do mal e a responsabilidade pelos seus atos. É o nascimento da razão moral, a passagem da reação para a reflexão, do instinto para a ética. Leon Denis ensina que essa conquista é a coroação da liberdade, pois só há moralidade onde há escolha, e só há evolução consciente onde há responsabilidade. Delane acrescenta: a partir desse ponto, a mônada não precisa mais de comandos externos. Ela se torna cooperadora da obra divina, capaz de escolher por ideal, por amor, por consciência. O espírito nasce, e com ele, o ser livre, imortal e responsável. Somos fragmentos de Deus? E então voltamos à pergunta inicial. Somos partes de Deus? Não. Somos obra dele, mas não fragmentos. Não partículas de uma substância divina espalhadas pelo universo. O espírito é uma individualidade que nasce do amor divino, sim, mas é chamado a crescer por si mesmo. A liberdade é a prova disso. A responsabilidade é a confirmação. Deus não cria seres acabados, estáticos, perfeitos. Cria almas em semente e as convida a florescer. A grandeza da criação. Chegamos ao final desta primeira etapa de nossa trilogia. Aprendemos que o princípio espiritual não é uma parte de Deus,
mas uma criação inspirada por Ele, feita para aprender, sentir, escolher e evoluir. A mônada, esse germe da consciência, percorre uma longa jornada pelos reinos da vida, desenvolvendo-se através da matéria, estruturando-se no perispírito, até desabrochar como espírito consciente. Esse é o nosso destino: tornar-nos livres, sábios, responsáveis e, finalmente, coautores do bem no universo. Convite à continuidade. No próximo vídeo desta série, acompanharemos essa alma em sua segunda grande etapa. Como a matéria continua a atuar como oficina do espírito, o papel definitivo do perispírito na organização da individualidade e o surgimento do livre-arbítrio como conquista moral. Se esta reflexão falou ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe com quem caminha contigo e inscreva-se no canal Alma em Evolução para não perder as próximas partes. Que a luz dos bons espíritos te inspire, que a serenidade do conhecimento te acompanhe e que você siga construindo sua própria evolução, com consciência e amor. Nos encontramos na parte 2. Até lá!